Vamos trabalhar agora o artigo 5º, né? Agora a gente já está no artigo 5º, que trata especificamente da LOA, da Lei Orçamentária Anual. Então, o projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o PPA e com a LDO e com as normas desta lei complementar, conterá um anexo, ó, que vai ser, na verdade, o demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º, que é o anexo de metas fiscais. Então, o anexo de metas fiscais, que é estabelecido na LDO, ele vai ter, quando for elaborada a LOA, vai ter um demonstrativo da compatibilidade da LOA, né, dos orçamentos que estão relacionados na LOA, né, lembrar que a LOA tem 3 orçamentos: orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento. Então, esses 3 orçamentos, né, a programação desses orçamentos tem que estar compatibilizada com as metas do anexo de metas fiscais, não pode ter, né, uma discrepância. Então, tem que ter essa correlação, e essa correlação tem que ser evidenciada através de um anexo, que é esse demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no MDF. Perfeito? Então é isso que a gente tem que visualizar aí no primeiro item. 2. Será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6 do artigo 165 da Constituição. Então, só para lembrar, tá, gente, que esse parágrafo 6 do artigo 165 da Constituição é aquele demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. É aquela situação que, se o governo, né, basicamente, ele conceder um benefício fiscal, ele tem que evidenciar isso nesse demonstrativo, que vai acompanhar o projeto de lei, né, o impacto desse benefício fiscal sobre as receitas e despesas. Então, isso é evidenciado num demonstrativo que fica na Lei Orçamentária Anual, conforme determinação da Constituição. E além disso, tá, gente, além de ter esse documento, a LRF acrescenta que a LOA também tem que trazer as medidas de compensação, a renúncia de receitas e aumento de despesa obrigatória de caráter continuado. Ou seja, se o governo de fato quiser conceder atos relativos à renúncia de receitas, né, conceder lá uma isenção, uma anistia, um subsídio tributário ou aumentar despesas obrigatórias, ele vai ter que estabelecer medidas de compensação. E essas medidas de compensação, elas têm que estar dentro da LOA, perfeito? Então, basicamente, essa outra informação que deve ser contemplada na Lei Orçamentária Anual. E também, tá, gente, essa aqui é muito cobrada em prova, tem que ficar muito atento. A LOA tem que ter essa reserva de contingência, cuja forma de utilização e montantes, a reserva de contingência, tá, gente, ela fica na LOA. O artigo 5º trata na LOA, então a reserva de contingência ela fica na LOA. Cuja forma de utilização e montante, então, a forma de utilização e montante será definido com base na receita corrente líquida. Serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, aqui tem que tomar um cuidado, porque, olha, o que tem aqui? A LDO, ela define o percentual da receita corrente líquida que vai ser destinada à reserva de contingência. Então, na verdade, a LDO ela define só esse percentual, né, que é o montante que será direcionado da receita corrente líquida para a reserva de contingência. O que a LOA vai trazer, que a gente tem que tomar cuidado, é o valor da dotação orçamentária. Porque a reserva de contingência é uma dotação orçamentária. Então, a reserva de contingência, ela fica na LOA, a dotação. A LDO só define o percentual, e esse percentual é com base na receita corrente líquida. E basicamente, tá, gente, para que serve essa reserva de contingência? Para atender, né, passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Ou seja, é aquele dinheiro que fica reservado, aquela dotação que fica reservada, porque se aconteceu uma coisa imprevista, tem um valor lá reservado para isso. Então, assim, a ideia é ser prudente, não gastar tudo. Imagina se você gastar tudo que você recebe, né? Se acontecer aí uma situação imprevista, como é que vai ficar a tua vida? Você vai ter problemas,
Então, o ideal é você ter uma reserva de contingência. Então, no governo federal e no governo estadual e no governo municipal, né, na administração pública, é obrigatório que todo orçamento tenha um recurso lá separado para a reserva de contingência, que visa atender esses passivos contingentes e outros riscos imprevistos. Perfeito? Então, é isso que a gente tem que lembrar aqui. Mas cuidado, o percentual, que é o montante, a forma de utilização, definido na LDO. A LOA, ela define, ela fica com a dotação, mas com base nesse percentual, tá? Então é isso que a gente tem que visualizar. Ó. O que é reserva de contingência? É constituída sob a forma de dotação global, não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, sendo destinada a atendimento de passíveis contingentes ou outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Então, a reserva de contingência é uma reserva que não fica especificada para determinada despesa. É uma dotação global, está lá, um determinado valor. Pode usar para o que for necessário, desde que esse necessário seja atendimento, né, de uma situação provocada por um passivo contingente ou outro risco e eventos fiscais imprevistos. Então, basicamente, funciona assim, né? A LOA tem lá o recurso direcionado para a reserva de contingência, tá? Aí vamos supor que aconteceu uma situação emergencial, a pandemia. Aí vai ter que realizar, em decorrência dessa pandemia, despesas adicionais com saúde. Então, isso é considerado um evento fiscal ou um risco imprevisto? Sim, a gente acabou de falar lá. A epidemia é um risco orçamentário, né? A calamidade pública é um risco orçamentário. Então, esse recurso que está na LOA, né, reservado lá para a reserva de contingência, ele vai ser direcionado para essa despesa de saúde aqui. Mas, como ele é direcionado, como é uma dotação global, para direcionar esse recurso para uma despesa específica, tem que ser aberto um crédito, e geralmente, né, como são despesas imprevistas, um crédito extraordinário. Então, o crédito extraordinário que vai pegar essa fonte e direcionar para essas despesas adicionais com saúde. É claro que poderia ser um suplementar, poderia ser um especial, mas em regra, por ser uma situação imprevista, é um crédito extraordinário, tá bom? Então funciona assim essa questão da utilização da reserva de contingência. Então ficar bem atento a esses detalhes. Então, pessoal, só para destacar, né, a gente está estudando aí essa questão da reserva de contingência. Então, isso foi uma novidade, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, todo orçamento tem que ter lá um recurso, tá, gente? Separado para a reserva de contingência. É um recurso que ele não é direcionado assim para pessoal, obra, serviço, né, material de consumo, material permanente, não é especificado, é uma dotação global. Inclusive, é uma exceção ao princípio da especificação, porque é uma dotação global. Agora, pode utilizar diretamente? Não. Tem que ser aberto um crédito adicional. Então, na verdade, antes de utilizar, tem que abrir um crédito adicional, direcionando aquele recurso para uma despesa emergencial, uma despesa imprevista resultante aí de um fato que não tinha como prever que aconteceu. Perfeito? Então, é para isso que serve a reserva de contingência. É importante lembrar, a LDO, ela define o percentual, o montante da receita corrente líquida, 1%, 2%, 3%, 0,5%, ela define isso. Porque, na verdade, a reserva ela fica na LOA, a dotação orçamentária fica na LOA. O que é definido na LDO é o montante, mas a dotação orçamentária só pode ser na LOA, porque só a LOA que traz dotação orçamentária, que, na verdade, é o crédito orçamentário para realizar a despesa. Perfeito? Bom, é importante destacar, mais uma vez, que tem alguns dispositivos que ainda regulamentam temas associados à LOA, regulamentando basicamente endividamento, uma preocupação muito grande da Lei de Responsabilidade Fiscal, e da transparência sobre as questões associadas à dívida pública, exatamente para tentar evitar o calote. E aí o governo, evitando o calote, ele dá maior credibilidade às empresas e às instituições financeiras e os investidores que querem aplicar recursos no país, Então, reduzindo esse risco com o objetivo de atrair mais investidores, consequentemente, mais recurso para promover atividades
produtivas no país e aumentar o PIB. Então teve essa preocupação muito grande aí da lei de responsabilidade fiscal em relação ao endividamento. Então todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão na lei orçamentária anual. Então dívida, seja ela mobiliária ou contratual, né? Mobiliária é títulos, tá, gente? Então o governo ele tem essa possibilidade de emitir títulos e pegar dinheiro emprestado. Depois ele tem que recomprar esses títulos pagando juros. Contratual é aquela dívida normal, faz um contrato, a instituição financeira empresta e também forma lá dívida pública. Então todas as dívidas e as receitas que atenderão o pagamento dessas dívidas ou o recebimento dessas receitas que gerou essas dívidas constarão na lei orçamentária anual. O refinanciamento da dívida pública constará, isso aqui é uma forma de dar maior transparência a isso, separadamente na lei orçamentária e na de créditos adicionais. O refinanciamento da dívida, na verdade, é a rolagem da dívida, tá, gente? É a rolagem. O que é isso? Na verdade, é quando ele pega dinheiro emprestado para pagar aquela dívida que vence no dia 20 de janeiro para passar para 20 de janeiro daqui a 2 anos, 3 anos, ou seja, a rolagem da dívida. Então, esse refinanciamento ele tem que ficar separadamente na lei orçamentária para dar maior transparência. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá ser superior à variação do índice de preços previstos na LDO ou em legislação específica. Então, teve uma preocupação também do legislador de tentar evitar um pagamento de juros muito superior ao do mercado. Então, a LDO, lei específica, pode estabelecer um determinado percentual para atualização monetária, exatamente para evitar que seja estabelecida aí uma alíquota muito elevada ou bem superior ao valor de mercado. Então, a atualização monetária da dívida mobiliária, que é dívida em títulos, né, não pode superar essa variação desses índices. E o parágrafo 4º fala que a lei orçamentária, né, ela não pode consignar crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Isso já está basicamente na Constituição, né? O crédito orçamentário, com decorrência do princípio da especificação, ele tem que ser destinado especificamente, se é pessoal, ele tem que dizer que é pessoal, se é para obra, tem que dizer que é para obra, se é material, tem que dizer para material, e a dotação tem que ser um valor fixo, não pode ser, como está dizendo aí, né, um crédito diversos, por exemplo, despesas diversas, não poderia existir, né, porque é finalidade imprecisa, tem que dizer, é para obra, para pessoal, e a dotação não pode ser dotação a definir, não, tem que ser dotação definida, não pode ser uma dotação ilimitada, gasta quanto puder, entendeu? Quanto quiser. E o 5º fala que a lei orçamentária não conseguirá dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previstos no PPA, ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167. A gente já estudou, né, que qualquer investimento que tenha duração superior a um ano a um exercício financeiro tem que estar no PPA. Se não tiver no PPA, tem que fazer uma lei para inserir, né, essa autorização, para aí sim a lei orçamentária consignar investimento para esse tipo de obra, né, que vai ser realizada. Então tem essa característica. Mas teve esse cuidado todo aí com o legislador para essas questões da dívida mobiliária. Então, gente, como eu falei, né, a lei de responsabilidade fiscal ela tem uma preocupação muito grande com o investidor, né, que o objetivo dela não é se preocupar com o investidor, é conseguir atrair investimento. Então, quando ela pensa em cuidar do investidor, é exatamente para que o investidor tenha segurança para aplicar dinheiro aqui. Então, por isso que tem todas essas regras aí atreladas à questão da dívida pública. Então, tem regras de transparência, né, regras para refinanciamentos, entre outros pontos, que também, claro, uma preocupação dessas operações não gerar desequilíbrio orçamentário para o ente, né? Então, pagar uns juros acima do valor de mercado, né? O que está sendo refinanciado, será que era para ser refinanciado? Então tem que deixar isso bem claro lá na lei orçamentária. Então tudo isso advém do artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal.